Olá, olá, 16 de março de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Crescem os casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus no país. No Maranhão, 14 casos suspeitos estão sendo monitorados. Universidades e tribunais anunciam medidas de prevenção. Veja ainda os gols da Copa do Nordeste e CBF suspende competições a partir de hoje. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado em todo o estado, aqui no você ligado no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de segunda-feira. O dia está começando, a semana também. Um ótimo dia para você, são 7 horas da manhã. Os amigos que nos acompanham em Imperatriz, em Balsas, em Açailândia, em Codó, aqueles que nos acompanham também em Caxias, amigos que nos acompanham na Baixada Maranhense, em Pinheiro, São Bento, Santa Helena, nosso muito obrigado pela audiência que só cresce aqui no Bom Dia. Hoje, segunda-feira, e a gente está junto aqui mais uma vez com muita informação para você. Já tem Silvan Alves atualizando os principais assuntos da área de segurança e tem também Diogo Coutrin falando de política. Mas a gente começa a semana falando a respeito do novo coronavírus. A rotina do estado muda a partir de hoje. Várias universidades estão anunciando aí algumas medidas em relação à prevenção quanto ao coronavírus. Há também diversas medidas tomadas aqui no governo do estado em relação ao assunto. E nós temos agora ao vivo o Eduardo Ericeira trazendo mais informações para nós, atualizando inclusive os números do coronavírus aqui no estado. Ontem à noite o Ministério da Saúde atualizou esses números em todo o Brasil. Infelizmente, mais pessoas contaminadas aí pelo coronavírus. E aí, claro que fica o alerta ligado aqui no estado. Repito, não há nenhum caso confirmado, mas é lógico que no país inteiro várias medidas estão sendo tomadas. O Eduardo está comigo para atualizar esses dados. Eduardo, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima semana a todos. Pois é, Adalberto, uma preocupação muito grande, não só aqui no país, mas em todo o mundo. Na Itália, por exemplo, um surto muito grande aí do novo coronavírus. Aqui no estado do Maranhão, como você disse, nenhum caso foi confirmado, alguns casos estão sendo monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde, pela Rede Pública Estadual de Saúde aqui do estado do Maranhão, mas vários casos já foram confirmados em vários estados brasileiros, a grande maioria deles no estado de São Paulo, mas também no estado do Rio de Janeiro. Já existe, inclusive, essa transmissão comunitária que a gente sabe que, ou seja, não sabe onde vem a origem dessa transmissão. É uma situação bem grave no estado de São Paulo e também no estado do Rio de Janeiro. São 14 casos, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, que estavam sob investigação aqui no estado do Maranhão. O número de casos suspeitos do novo coronavírus aqui no estado eram de 14. De acordo com a SES, 9 casos entraram para a lista e outros 5 foram descartados aí para o Covid-19, segundo as últimas informações, o último relatório divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Os casos suspeitos foram registrados tanto aqui na capital São Luís, quanto no município de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado. Esses exames, eles estão sendo realizados, as amostras dos pacientes foram recolhidas e encaminhadas para análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão. O perfil dessas pessoas, desses casos suspeitos e que acabaram também sendo descartados, foi uma mulher de 38 anos que veio da Alemanha, um homem de 19 anos que fez escala em São Paulo, ele estava vindo do Paraguai, uma mulher de 58 anos que entrou em contato já, essa transmissão comunitária, né? Ela entrou em contato com uma pessoa que estava aí com o Covid-19 e acabou aí sendo infectada também, uma mulher de 24 anos que viajou pela França, Polônia e Portugal, mulher de 43 anos que também entrou em contato com uma pessoa com Covid-19. Outras pessoas que entraram também em contato com a Covid-19, um adolescente de 17 anos, um adolescente de 14 anos e também um adolescente de 13 anos. Todas essas pessoas entraram apenas em contato com pessoas já infectadas e acabaram também adquirindo aí o Covid-19. As outras pessoas fizeram escala por Nova York, São Paulo. Uma outra pessoa que esteve também em contato com o Covid-19, uma pessoa que viajou pela Europa e uma outra pessoa, um homem de 21 anos, procedente do município de Imperatriz, que foi justamente esse caso que foi registrado, que está sob suspeita na cidade de Imperatriz. A gente vai acompanhar uma reportagem agora, Adalberto, sobre os cuidados que as pessoas estão tendo, toda a preparação que está sendo feita em vários pontos, inclusive aí no aeroporto de São Luís, para justamente tentar prevenir essa transmissão, essa infecção por meio do novo coronavírus. Vamos acompanhar. Nos guichês das companhias aéreas, nada de passageiros e nem de atendentes. As filas que costumavam ser enormes pouco antes da partida de voos simplesmente desapareceram. Vários quiosques que oferecem serviços diversos também estão sem funcionar. A situação aqui no Marechal Hugo da Cunha Machado não é muito diferente dos demais aeroportos espalhados pelo Brasil e também em todo o mundo.
A movimentação de passageiros em todos os terminais caiu consideravelmente nos últimos dias. O motivo é a disseminação do coronavírus. Aqui no Maranhão não há confirmação da doença, apenas casos suspeitos. Mas como estamos falando de uma pandemia, todo cuidado é pouco. O César, que atua como recepcionista de turistas, agora fica o tempo todo de máscara no rosto, principalmente quando precisa receber os grupos que chegam de fora. É um vírus aí que a gente não pode brincar com ele, não. Entendeu? Uma medida de prevenção. É, segurança, prevenção. Muitos passageiros também estão desembarcando usando máscaras. Uma medida de prevenção, de acordo com seu Ivano, italiano que mora aqui no estado há cerca de 20 anos e que acaba de chegar de uma viagem que fez para o sul do país. É um cuidado que acho que deveria envolver toda a população, particularmente onde tem muitas pessoas num espaço bem pequeno, porque a transmissão desse famoso vírus, talvez a pessoa nem sabe, porque ficou em contato com outra que tinha o vírus, sem saber, e por isso que se espalha, como está acontecendo agora com uma pandemia. Dona Marlete desembarcou na capital este domingo e deve ficar aqui por 5 dias. A empresária já sabe como irá proceder para que volte para casa da mesma forma que chegou, sem nenhum problema de saúde. Eu não encostei em lugar nenhum, bastante álcool e gel e... Andando com álcool em gel na bolsa? Na bolsa, exatamente, na bolsa. Lavando as mãos o tempo todo? Lavando as mãos o tempo todo. Uma estudante de uma escola particular da capital teria apresentado sintomas do novo coronavírus. Como medida de prevenção, as atividades na instituição foram suspensas tanto no sábado como nesta segunda. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão determinou que servidores que tenham viajado para o exterior e apresentem sintomas de gripe que permaneçam em casa realizando suas atividades. Além dessa mesma medida, o Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão ainda limitou o acesso de pessoas em sua sede. Apenas desembargadores, servidores e partes envolvidas em processos estão autorizadas a entrar, desde que não estejam gripadas. Nesta segunda-feira será inaugurado um centro de testagem do novo coronavírus em São Luís. O centro, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, será instalado na Policlínica do Diamante. Além disso, foram ampliados os números de leitos de enfermaria e UTI no Hospital Carlos Macieira, aqui na capital maranhense. O objetivo do centro é desafogar as UPAs e evitar a contaminação de outros pacientes. O resultado dos testes deverá sair em até 48 horas. 48 horas. Pois é, Adalberto, ainda falando sobre essa questão da área da saúde, como o Ciro já falou, o secretário estadual Carlos Lula de Saúde também falou, será inaugurado esse centro de testagem ali no Laboratório Central do Maranhão, na Policlínica do Diamante, mas outras medidas já estão sendo tomadas pelo governo do estado, principalmente envolvendo a área da saúde pública. O governador anunciou que novos leitos serão aí postos em prática, serão disponibilizados aí à população na unidade de saúde Genésio Rego. Vão ficar prontos em até 14 dias esses novos leitos que fica ali no bairro da Vila Palmeira, na Avenida dos Franceses, essa unidade de saúde. O governo também anunciou que suspendeu a realização de eventos por parte do governo que impliquem em grande aglomeração de pessoas e que o serviço público continua funcionando normalmente, segundo informou aí o governo do estado. Há outras orientações que foram repassadas, inclusive essa questão de aglomeração, o governo resolveu suspender, o PROCON iria realizar a semana de renegociação, que iria do dia 17 ao dia 21 deste mês. Houve a suspensão dessa semana de renegociação que iria acontecer em um shopping da capital, iria culminar fatalmente em uma grande aglomeração de pessoas, portanto esse evento foi suspenso. O Ministério Público do Maranhão, outro órgão aí, o Ministério Público do Maranhão também determinou aí que eventos coletivos sejam suspensos, além das visitações públicas no Centro Cultural e Memorial do Ministério Público, além da criação de um gabinete de gestão de crises e plano de contingenciamento. Determinou também que aquelas pessoas que possam fazer seu trabalho de casa, o home office, possa ser feito por funcionários servidores aí do Ministério Público do Maranhão. A Defensoria Pública do Estado, ela orientou as pessoas que estão sendo assistidas ou que possam procurar, de repente, aí, o trabalho da Defensoria Pública do Estado, que procurem pelos meios eletrônicos as informações processuais. E a Assembleia Legislativa também suspendeu o evento da Assembleia Itinerante, que iria acontecer no município de Itapecuru. Esse evento também foi suspenso, claro, por questões aí de segurança envolvendo o novo coronavírus.
coronavírus. Só para a gente finalizar, Adalberto, para a gente repassar para você, já são cerca de 200 casos do novo coronavírus em todo o país, são mais de 1.000 casos suspeitos que ainda estão sob investigação e cerca de 200 casos que já foram confirmados. Até o final de semana era de 121, a gente vê, infelizmente, um crescimento muito rápido desse novo coronavírus e por conta disso, há justamente essa preocupação que evite contato, evite aglomeração de pessoas, eventos públicos, enfim, que toda a prevenção seja feita para evitar o avanço desse novo coronavírus do Covid-19 em todo o país. A maioria dos casos, como eu disse, é em São Paulo e Rio de Janeiro, mas há outros estados que já registram casos confirmados e também suspeitos. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está aí o Eduardo atualizando você com as principais informações a respeito das medidas tomadas em relação ao novo coronavírus. É importante também que, nesse momento, a gente mantenha a calma. Cuidado, inclusive, com as mensagens que você tem recebido nas redes sociais, né? Vamos evitar aí essa situação, porque, em alguns casos, né, esse tipo de informação só leva ao pânico e isso não vai resolver absolutamente nada. É preciso ter tranquilidade, em especial nesse período. As medidas estão sendo tomadas, os cuidados com a higiene são fundamentais, claro que são. Amanhã, ao vivo, aqui a gente vai receber o secretário de Saúde, Carlos Lula, para falar sobre esse assunto, né? As medidas estão sendo tomadas agora. Calma acima de tudo para evitar essa situação, como eu falei ainda há pouco, desse clima de pânico. Não é isso que ninguém quer. A gente está aqui para informar você sobre os fatos e também para buscar levar essa informação, mas dentro de um clima de equilíbrio e de tranquilidade. É fato que isso acontece no mundo inteiro, a gente está observando, aí você, claro, está informado através da internet, através de outros meios de comunicação também sobre o que está acontecendo, mas é preciso, em especial em momentos como esse, a gente manter o equilíbrio e manter a calma. São 7 horas e mais 11 minutos. Olha, um projeto desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado deve oferecer mais saúde aos apenados. Vamos ver agora na reportagem do Ciro Mineiro. O projeto foi lançado oficialmente nesta sexta-feira. O Bem-Estar no Cárcere é uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado por meio do Núcleo de Execução Penal e tem o objetivo de oferecer saúde e maior qualidade de vida através da prática de exercícios físicos. Foi um projeto idealizado pelo Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública aqui na capital. A gente percebeu que havia um sedentarismo muito grande entre as internas. Isso ocasionava doenças crônicas como diabetes, hipertensão, problemas também psicológicos como depressão, ansiedade e que são doenças que podem ser prevenidas e tratadas com a atividade física. A unidade prisional feminina abriga hoje 288 internas. Cerca de 65% delas foram presas devido ao envolvimento com o tráfico de drogas. Dentro do presídio, elas têm a oportunidade de mudar de vida e de garantir um futuro totalmente diferente por meio dos estudos e do trabalho. As atividades físicas desenvolvidas no local também irão contribuir para a ressocialização de todas elas. De 2015 para cá nós tivemos muito avanço e o governo hoje, atualmente, ele trabalha muito isso. A questão de reinserção desse interno após esse período na sociedade. Então nós temos muitas oficinas. Com isso, a gente fez com que diminuísse as nossas dificuldades em relação à segurança, porque eu tenho hoje, mais ou menos em percentual, uma média de 70% a 75% das internas elas estão em alguma atividade, ou do trabalho ou então da escolarização. Antes da primeira atividade, as internas receberam tênis, uma doação feita pela própria Defensoria. Com os novos calçados nos pés, começou então o que elas mais esperavam, a aula de zumba. Seguindo os passos da professora, todas elas literalmente entraram na dança. Através da saúde, porque muitas aqui não se exercitam, não fazem nenhum tipo de caminhada, nenhum esforço assim para o dia a dia. Então vai ser de bom agrado mesmo para todas. E eu espero que todas tenham bom ânimo para continuar, porque sabe que nos primeiros dias dá umas dores, incomodativa no corpo, mas que todas abranjam esse momento que é especial para todas e que elas botem em prática, não só aqui dentro, mas lá fora também. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14. Em Imperatriz tem aumentado a digitalização de processos, o que deve dar mais agilidade ao trabalho desenvolvidos pelas varas da Justiça. Na Vara da Infância são pouco mais de 400 processos. Desses, mais de 100 foram digitalizados. Tirar do papel e implementar no virtual acontece em Imperatriz em todos os órgãos do Poder Judiciário desde o final do ano passado. Existe uma determinação do corregedor, ele baixou um provimento para que em todo o estado do Maranhão os processos de papel sejam digitalizados. Por quê? Porque isso implica em celeridade
para o juiz despachar. Então, cada secretaria, dentre as orientações do magistrado, está fazendo a digitalização dos processos. Você pega o processo folha por folha, escaneia e coloca no sistema chamado PJE, que é o processo judicial eletrônico. Para conseguir cumprir a demanda, é preciso destinar funcionários para organizarem todos os documentos, um a um, para que não falte nenhuma página. Depois de digitalizados, os documentos são virtualizados e ficam disponíveis no sistema PJE. E então é possível, por meio do painel do usuário, fazer a consulta processual. Várias secretarias e varas já estão totalmente digitais, mas outras, como a vara criminal, ainda existem muitos processos físicos a serem digitalizados. Isso facilita o acesso às partes, aos advogados. O sujeito pode acessar esse processo pelo computador dele, entrando no site do Tribunal de Justiça, no link PJE, que é o processo eletrônico. Ele é aberto ao público, aos advogados, às partes e ao magistrado e aos serventuários. Atualmente, na Vara da Família, Infância e da Mulher, todos os processos já entram digitais. A intenção de digitalizar todos os casos de Imperatriz deve acontecer até o final deste ano. Confira agora o nosso giro de notícias. A Marinha do Brasil atualizou as informações sobre o navio estelar Banner, que permanece encalhado na costa maranhense. Após reunião com a Capitania dos Portos do Maranhão, representantes da Vale, IBAMA, Porto de Itaqui, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e agentes marítimos, a Marinha informou que a situação do navio continua estável e que não há vestígios de óleo na areia. Além disso, foi iniciada no porão número 4 da embarcação uma drenagem de água residual, por meio da qual a equipe constatou que não há alteração na coloração do volume de água. 30% do óleo nos porões já foi transferido. Já as ações que farão parte do plano de salvatagem estão em andamento. Uma medida para avaliar a capacidade de recebimento da carga de minério já foi iniciada e um novo plano de transferência está em elaboração e será submetido à aprovação das autoridades ambientais e também da Marinha. Tem que retornar até amanhã aos presídios do Maranhão os 568 presos que cumprem pena para receberem o benefício da saída temporária para visita de familiares no período da quaresma. A saída temporária referente à quaresma foi antecipada, segundo o juiz Márcio Brandão, por conta da proximidade com o Dia das Mães. Isso porque a Lei de Execuções Penais, no artigo 124, exige o mínimo de 45 dias de intervalo entre os dois períodos de benefício. Quem não retornar é considerado foragido da Justiça e pode regredir de regime. A Secretaria da Fazenda identificou por meio de cruzamento de dados que, no período de maio de 2018 a janeiro de 2020, produtores e comerciantes atacadistas de grãos credenciados para recolhimento de imposto com carga tributária de 2% deixaram de recolher o valor aproximado de R$10 milhões do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Os produtores foram beneficiados com 10% de redução do ICMS concedido pelo governo do Estado. Mesmo assim, a Secretaria da Fazenda identificou a falta de pagamento integral ou parcial do imposto por parte dos produtores e, como medida, vai realizar a cobrança. Os contribuintes terão prazo de até 20 dias a contar do recebimento da intimação para o pagamento ou contestação. No próximo bloco, universidades públicas anunciam medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus. E mais, Silvão Alves vem aí atualizando os principais assuntos da área de segurança. Antes de ir para o intervalo, você confere dicas de prevenção para doenças respiratórias. Lave sempre as mãos, esfregando também os pulsos e partes internas da unha com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, leve o rosto à parte interna do cotovelo. São 7 horas e mais 21 minutos, 7h21. Por decisão judicial, José Rubem Firmo não é mais o prefeito da cidade de Davinópolis. Vamos saber mais da reportagem de Jaqueline Teixeira. José Rubem Firmo foi afastado do cargo de prefeito de Davinópolis, localizada a 12 quilômetros de Imperatriz, por decisão judicial a pedido do Ministério Público, que apurou o homicídio do ex-prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva Barbosa, morto em novembro de 2018. Com essa situação, adotamos uma medida cível, uma medida na improbidade administrativa, tanto que a medida foi deferida pelo juiz Joaquim da Silva Filho, que é o juiz da Vara da Fazenda Pública. Durante as investigações, provas de atos de improbidade administrativa também foram encontradas no período de 45 dias em que Rubem Firmo esteve à frente da prefeitura. Em primeiro lugar, porque viola frontalmente a moralidade administrativa. Um vice-prefeito matar
o prefeito para assumir o cargo e isso ser permitido, né? Então, entendemos que... E um outro argumento também foi que, nos poucos 45 dias que o seu Rubem Firmo assumiu a prefeitura, nós constatamos desvio, fortes indícios de desvio de verba pública. Com a decisão, quem toma posse como prefeito no município é o presidente da Câmara de Vereadores de Davinópolis, Raimundo Nonato de Almeida. Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa segunda-feira, são 7 horas e mais 23 minutos, 7h23. Uma demanda antiga dos moradores e comerciantes do bairro do Monte Castelo será atendida ainda este ano. No fim de semana, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior esteve pessoalmente vistoriando as obras do novo mercado do bairro. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior visitou o local acompanhado da equipe técnica. Além de percorrer toda a estrutura da feira, que já estava desativada, ele também recebeu informações quanto ao andamento dos trabalhos e assinou a ordem para a execução dos serviços, que tiveram início neste sábado. Nós temos aí feiras e mercados que estavam há muito tempo precisando destas reformas, e é a nossa gestão que tem a oportunidade de fazer a maior intervenção que já aconteceu na história da cidade no que diz respeito aos mercados de São Luís. O mercado do Monte Castelo foi inaugurado há quase 50 anos. A reativação dele será uma importante conquista para os moradores da área, que já reivindicavam por essa reforma. Hoje é um dia histórico para a nossa comunidade e gratidão. Gratidão ao prefeito, gratidão ao secretário, gratidão à vereadora. E agradecer mesmo, realmente, de coração, por essa obra de grande porte para a nossa rua. A previsão é que as obras durem por 6 meses, ou seja, o novo mercado será entregue ainda no segundo semestre desse ano. Tudo aqui será demolido e reconstruído. Em 6 meses nós entregaremos aqui um mercado novo, com piso elevado, todos os pleitos que os feirantes e a comunidade anseia, será feito aqui uma grande obra, com o objetivo de melhorar a economia e a renda dessas pessoas que trabalham aqui e também um equipamento público importante para o bairro e para a região. São 7 horas e mais 25 minutos, agora a gente fala de política. Comigo aqui no estúdio João Coutrin. João, boa semana, boa segunda. Boa segunda, Roberto, boa segunda a todos. Vamos falar sobre os protestos contra o Congresso e a Justiça. Até chuviscou na cidade da manhã, tempo nublado. Mesmo assim aconteceram os protestos, João? Aconteceram sim em algumas partes do Brasil, Adalberto. E isso foi motivo, né, de muita insatisfação também por conta aí da ida do presidente Jair Bolsonaro a esses protestos, né? Lá em Brasília, o presidente chegou a ir ao Planalto e lá tinha um grupo de pessoas lá na porta. Ele teve contato com todos eles, né? Mais de 200 pessoas, Adalberto. O presidente Jair Bolsonaro que aguarda um segundo teste para confirmar se ele está com Covid-19 ou não, ou seja, coronavírus. Ainda não há essa confirmação. O primeiro teste deu negativo, mas aguarda um segundo teste, uma contraprova aí para confirmar se ele está com coronavírus ou não. E isso aí foi motivo de protesto das lideranças nacionais, né, como o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente Rodrigo Maia disse o seguinte, que isso foi uma irresponsabilidade do presidente Jair Bolsonaro e um atentado à saúde pública, ou seja, um atentado à saúde pública por conta do presidente Jair Bolsonaro na avaliação do Rodrigo Maia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também foi no mesmo sentido, Adalberto, né, no mesmo rumo, também condenando aí a participação do presidente, que primeiro desobedeceu às recomendações do próprio Ministério da Saúde, né, do ministro dele, e segundo, aí Adalberto, que ele acaba, portanto, ele acabou aí endossando o movimento, ou seja, acabou aí passando uma parcela da população esse ato de responsabilidade, dando a entender que não pode ser encarado com muita seriedade, né, essa questão da pandemia do coronavírus, passando isso para a população, como na verdade todas as autoridades estão engajadas neste sentido. E aqui, localmente, o governador Flávio Dino se pronunciou. Ele foi ontem às redes sociais, o governador Flávio Dino, e disse que parece que o presidente ele deseja o caos, né? Deseja o caos,
também afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não tem mais condições de governabilidade. Então, foram as manifestações do governador Flávio Dino. E ontem aqui em São Luís, Adalberto, nós temos um vídeo aí que nós vamos mostrar, é importante mostrar o áudio, porque um desses manifestantes, lá ontem na litorânea aqui em São Luís, ele chega a dizer bem claramente que o Covid-19, o coronavírus, não mata e nem vai matar. Ele fala isso. É importante colocar o áudio aí no vídeo. Diz que é uma invenção, inclusive, diz que é uma invenção, do ponto de vista econômico, né, trazer um abalo aí em relação ao mercado. Enfim, né? Exatamente. Então, viralizou isso daí. Viralizou ontem. Essa parcela, esse grupo, né, que acaba reverberando o próprio pensamento do presidente. Ontem ele disse, Adalberto, que ele estava pagando o preço, né, pagaria um preço, aí que era muito bom pagar um preço para estar perto da população. Ontem ele deu uma entrevista, né, o presidente Jair Bolsonaro, já à noite, e ele disse que tem que estar mesmo próximo do povo, próximo da população, e disse que o presidente da Câmara e o presidente do Senado também deveriam fazer o mesmo, ou seja, estar perto. E ele ainda fez uma provocação. Ele disse o seguinte, Adalberto, disse que o presidente da Câmara e o presidente do Senado deveriam mesmo estar perto da população. E eles não vão porque eles temem uma reação da população. O Carlos Bolsonaro tuitou agora há pouco e disse que o Rodrigo Maia é odiado pelo povo, odiado pela população. Ou seja, qual é o problema aí? O problema aí do presidente Bolsonaro é ele, mais uma vez, criando esse clima de instabilidade com o Congresso, com a Câmara. Mais uma vez ele faz isso, né? Isso não é bom para o país, não é bom para a economia. As reformas precisam, Adalberto, ser aprovadas, mas o presidente acaba se isolando do ponto de vista político quando ele faz esse tipo de declaração, quando ele provoca o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre a ir para a rua, né? Eles têm que ir para a rua, por que será que eles não vão? Questiona o presidente, né? Dando a entender que a população é contra o Congresso, é contra a Câmara e o Senado. Então, isso aí foi muito ruim, né, do ponto de vista tanto da saúde pública, das questões sanitárias, por conta das recomendações, todas elas feitas, e o presidente acabou desobedecendo num ato aí que, na avaliação da maioria dos políticos, foi responsável, crime de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Então, aqui também em São Luís, como nós falamos aí ontem, os próprios manifestantes pró-Bolsonaro dizendo que o coronavírus não mata e nem vai matar. A gente tem esse trechinho do vídeo? É importante colocar. Se a gente tiver, a gente coloca só para a gente... É importante colocar, Alberto, esse áudio aí. Vamos colocar o áudio, ver se a gente consegue, as pessoas conseguem perceber. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ouvir. O coronavírus nunca matou uma pessoa na face da terra. Nunca matou, nem vai matar. Velhos morrem porque tem pneumonia e outras coisas mais. Não tenham medo do coronavírus. Inclusive, chega a brincar com o nome do vírus aí, o manifestante. Responsável, né? Uma atitude responsável dele. Porque apenas dados, quase 6 mil mortos em todo o mundo, 6 mil mortos, olha só, 6 mil mortos. Só ontem na Itália, 360 mortos com o coronavírus. Mais de 153 mil pessoas infectadas e somente na Itália, 60 milhões de pessoas em quarentena. Esses são os dados do coronavírus, para quem não conhece. Vamos lá. O governador Flávio Dino tem um novo encontro essa semana com o Lula, John? Tem. Está marcado esse encontro, mais um encontro, né, do governador Flávio Dino, aí com o ex-presidente Lula. Nessas conversações que eles têm mantido, eles dois, Adalberto, no sentido aí de manter o diálogo já para as eleições deste ano e também para as eleições de 2022. Então, aí, tanto o governador Flávio Dino quanto o ex-presidente Lula têm mantido esses diálogos no sentido aí de uma aproximação maior entre eles dois. O governador Flávio Dino, que tem sido aí avaliado como um possível candidato a presidente da República, mas, neste momento, o ex-presidente Lula e o governador Flávio Dino têm fazendo tratativas no sentido de alianças. Aqui em São Luís, por exemplo, o PT já se reuniu, nós falamos semana passada, né? Honorato Fernandes foi confirmado presidente do Diretório Municipal e aqui no Diretório Estadual, Augusto Lobato por 2 anos e Francisco Mar por 2 anos. Então, aqui não se sabe qual será a posição ainda do PT. O próprio PCdoB
do Rubem Júnior, partido do governador, já ofereceu a vice ao PT, Adalberto, já ofereceu a vice para ele, e também estamos discutindo essa possibilidade de aliança PCdoB e PT aqui em São Luís. Então isso deve ser tratado também nesse encontro do governador Flávio Dino com o ex-presidente Lula e as outras alianças também em outras cidades e capitais, entre PCdoB, entre PT, essa frente da esquerda. Muitos dizem, né, que aí houve um afastamento do PT, desses partidos aí de esquerda, com o PCdoB, PDT, mas o governador tem mantido diálogo, no sentido de reaproximar, de manter a unidade, tendo em vista, né, que ainda mais a questão do presidente Jair Bolsonaro, que esses partidos têm feito aí oposição. Então, aí esse encontro marcado aí, já desde antes da ida do presidente Lula à Europa, né, já estava marcado este encontro aí do governador Flávio Dino com o ex-presidente Lula, que ocorrerá nesta semana, ainda vai ser marcada a data, o dia, né, mas deve ser provavelmente nesta semana. O governador, que esteve semana passada também em um fórum de governadores, né, no Pará, em outros estados, tem discutido bastante o país, Adalberto, e, portanto, aí deve se reunir com o presidente Lula nesta semana. Ô, João, ainda sobre a questão do coronavírus, alguns estados estão tomando essa medida em relação, por exemplo, às sessões da Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores também. Pode ser que essa semana a gente tenha novidades sobre isso, mas já tem um evento que aconteceria aqui, no caso a Assembleia Itinerante, isso, que já foi cancelado, né, pelo presidente Altamiro Neto. Olha, o Assembleia em Ação, que seria em Itapecuru, ele foi cancelado, e outros eventos também. Por exemplo, o evento do PDT, lá em Timon, que seria sexta-feira, o evento do PDT, em que o prefeito Luciano Leitoa, ele apresentaria o seu candidato, que certamente será a Dinaí Veloso, né, a secretária de Educação lá em Timon, já que o Rafael Leitoa foi ontem, às redes sociais, dizendo que não será candidato a prefeito. Então, este movimento, que seria em Timon, sexta-feira, dia 20, contaria com a presença do senador Everton, da senadora Elisiane, de vários deputados estaduais, presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, já que a Dinaí sairá do PDT e irá para o PSB, seria um movimento muito grande, reunir as principais lideranças políticas do Maranhão neste evento. Foi, portanto, cancelado, que seria sexta-feira. Outro evento também, a própria convenção do PDT, né? Está marcada a convenção do PDT, todos os preparativos, também já foi cancelada a convenção do PDT neste mês, seria dia 28 de março, a convenção do PDT, que provavelmente indicaria o apoio do partido ao deputado Neto Evangelista, portanto, foi adiada e deve ficar para maio, segundo informações. O governo do estado também está suspendendo todos os eventos. Hoje, inclusive, haveria um evento em relação a repasse de verbas para a Fundação Antônio Jorge Dino, apoio a essas ações, em especial de combate ao câncer aqui do estado, também já foi cancelado, né? Quer dizer, a agenda governamental, a agenda das instituições também sendo afetada por conta disso, né? Exatamente, Adalberto. O próprio governador também tem salientado isso, né? Ele tem enfatizado que tudo bem, mantenha a agenda, né, do governo, mas sem grandes aglomerações. O próprio secretário de Educação, o Felipe Camarão, também suspendeu atividades no interior, né, inauguração de escolas dignas. Ele também adiou essas inaugurações por conta de todas as atenções estarem voltadas neste momento, Adalberto, para o coronavírus. Então, as atividades, eventos partidários, todos eles. Para você ter uma ideia, Adalberto, falando em política, lá no Senado, tem um senador que foi contaminado, infectado, o Nelsinho Trade. O Nelsinho Trade é um senador que esteve com o presidente Jair Bolsonaro naquela comitiva nos Estados Unidos. Só da comitiva do presidente Bolsonaro já foram 6 infectados. Olha só, 6 pessoas que estiveram com o presidente lá nos Estados Unidos infectadas. E o senador também foi um deles. Ele mantém quarentena e ele disse ontem o seguinte, que ele cumprimentou e abraçou metade do Senado. Ou seja, muita gente, muitos senadores fizeram o teste do coronavírus e aguardam esse resultado para saber, Adalberto, se estão contaminados ou não. Mas, por enquanto, apenas um político, né, ali do Congresso, apenas o senador Nelsinho Trade, infectado e está de quarentena. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. Diogo Coutrin, nosso colunista de política, são 7 horas e 37 minutos, 7h37. A rotina do Estado, você já deu para perceber, né, começa a mudar mesmo. O Maranhão não tendo a confirmação de nenhum caso do coronavírus. As universidades federal e estadual já anunciaram medidas, por exemplo, de precaução quanto ao novo vírus. Nós vamos saber mais detalhes sobre esse assunto agora com o Eduardo Ercira, que está de volta comigo ao vivo. Eduardo.
Pois é, Adalberto, preocupação também envolvendo aí as instituições de ensino, principalmente as universidades, por conta aí da concentração também grande de pessoas. As universidades de São Paulo, por exemplo, a grande maioria, pelo menos as universidades públicas, já decretaram aí a suspensão das aulas. O governo do estado de São Paulo, aqui também no estado do Maranhão, estão sendo tomadas medidas aí envolvendo universidades públicas, tanto a Universidade Federal do Maranhão quanto a Universidade Estadual do Maranhão. A UFMA, por exemplo, fala sobre essa questão de segurança, as medidas que estão sendo adotadas pelo Ministério da Saúde por parte do governo federal e estão repassando aí aos estados, repassando aos prédios públicos federais, que as pessoas tenham muito cuidado, principalmente focando na prevenção do novo coronavírus. Por conta disso, a Universidade Federal do Maranhão também tem se preparado, pensando principalmente na comunidade acadêmica, os docentes, discentes e também técnicos administrativos que participam, que formam e que compõem a Universidade Federal do Maranhão. Por conta disso, a UFMA determinou que aqueles professores que estiverem se sentindo mal, estiverem com sintomas aí do novo coronavírus ou de virose, por exemplo, nem que seja uma questão de suspeita, para que não procurem o prédio para trabalhar, que fiquem em casa, em quarentena, em acompanhamento médico. Aqueles alunos também, os universitários que se sentirem aí mal, estiver com mal-estar, com os sintomas relacionados à questão do novo coronavírus, também que não vá até o prédio da universidade, que procure uma assistência médica, que fique em casa, em quarentena, sob observação médica também, que a falta não será dada a falta, segundo informou a própria Universidade Federal do Maranhão, porque é caso de possibilidade de infecção por conta do novo coronavírus e por conta disso não será dada nenhum tipo de falta caso o aluno tenha que faltar nesse período. Então, tranquilizou os alunos que estiverem com alguma suspeita ou, enfim, tiverem contato com alguma pessoa com o novo coronavírus, que fiquem em casa descansando, sob observação médica, claro, e em quarentena, que não vai levar falta aí por conta de não ter ido até a Universidade Federal do Maranhão. Para hoje, a partir das 9 horas da manhã, segundo informou a própria UFMA, será realizada uma reunião de avaliação para checar que medidas ainda podem ser tomadas a partir desse avanço do novo coronavírus em todo o país. A gente sabe que são várias pessoas que viajaram, a gente está vindo aí de um período de férias, de um mês de férias, período aí de janeiro, fevereiro, aí retornando às aulas, então toda a precaução está sendo tomada para que não chegue aqui até o estado do Maranhão, que não seja feito esse avanço, não só aqui no Maranhão, mas em todos os estados brasileiros, em todo o país, estão sendo tomadas essas medidas de prevenção. Para hoje, 9 horas, será realizada essa reunião, que vai contar inclusive com a presença aí de médicos do Hospital Universitário, além, claro, do corpo acadêmico, da reitoria, pró-reitoria, enfim, da Universidade Federal do Maranhão, para discutir essas medidas que devem ser adotadas também nos próximos dias. Também deve ser montado um comitê gestor de crise sobre o coronavírus na própria Universidade Federal do Maranhão e também haverá uma divulgação massiva envolvendo a questão da divulgação dos sintomas, enfim, da prevenção do Covid-19 nas mídias sociais da Universidade Federal do Maranhão. A exemplo aí das redes sociais, também da Rádio Universidade e da TV UFMA, fazer uma campanha importante aí de conscientização das pessoas. Isso, as medidas que estão sendo tomadas pela Universidade Federal do Maranhão, que deve realizar uma coletiva ainda hoje, a partir das 11 horas da manhã, para divulgar à imprensa aí as novas medidas que serão tomadas já a partir de hoje pela UFMA. Agora, falando da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, também portarias foram baixadas no intuito de prevenção, de prevenir aí novos casos de coronavírus. Como eu disse, são vários alunos, vários estudantes que viajaram, também professores que viajaram durante o período de férias, tiveram contato aí com outras pessoas em outros estados e até fora do país. Por conta disso, a Universidade Estadual do Maranhão também tem uma grande precaução envolvendo nesse sentido aí do não avanço do novo coronavírus. Baixou várias portarias e algumas medidas já estão sendo tomadas pela Universidade Estadual do Maranhão. A exemplo da suspensão de atividades de eventos de colação de grau, que reúne várias pessoas, aí aglomeração de pessoas, há um cuidado muito grande em relação a isso. Então, as colações de grau para a Universidade Estadual do Maranhão, para os cursos, estão suspensas. Também a limitação de acesso das pessoas aos prédios da Universidade Estadual do Maranhão, isso em todo o estado do Maranhão. Que seja restrito a movimentação, o acesso de pessoas, principalmente nas áreas administrativas, o acesso aí aos prédios da Universidade Estadual do Maranhão espalhados por todo o estado, e também a questão de viagens, utilizando aí ônibus, micro-ônibus, aí que pertencem à Universidade Estadual do Maranhão, que sejam limitados
limitar essas viagens apenas aí quando se for muito necessário, essas viagens poderão ser feitas. Isso são apenas algumas das 3 medidas baixadas aí nessas portarias da Universidade Estadual do Maranhão. Adalberto, na nossa primeira entrada a gente falou sobre essa questão do trabalho de home office. É um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos, enfim, todo mundo, e a gente preparou uma reportagem que, caso a pessoa tenha que trabalhar dessa forma, trabalhar de casa, que é o trabalho de home office, caso a pessoa tenha que apelar para essa atividade justamente por conta da prevenção do novo coronavírus, a saúde pública é prioridade neste momento. A gente preparou uma reportagem de como a pessoa pode se adequar a esse novo momento. Vamos acompanhar. A Mônica é gerente de negócios de uma multinacional, isso há mais de 20 anos. Trabalha de casa mesmo e pode falar com propriedade. O trabalho home office não interfere no bom desempenho dela como profissional e nos resultados da empresa em que presta serviço. Para isso, existem 2 palavras-chave: disciplina e planejamento. Porque se você fosse chegar na empresa 8 horas da manhã, você precisa também começar o seu trabalho home office no mesmo horário que você ia começar a empresa. Então casa, né? Você ter disciplina e planejamento. Mas há pontos negativos também, mas que podem ser trabalhados para quem optar ou mesmo tiver que trabalhar em casa. Você não pode confundir por você estar em casa, achar que se achar em casa você vai dedicar mais tempo em rede social, tá na frente da televisão, ligar a televisão. Eu já não gosto de ligar a televisão. Se eu estou trabalhando, a televisão é banida. Então a gente tem que fazer sim essas adaptações. Uma forma de trabalho vem sendo difundida cada dia mais nas organizações. É o home office, modelo de trabalho realizado na própria casa. Já era uma tendência mundial e o assunto vem sendo trabalhado com ainda mais força com o avanço do coronavírus em todo o mundo. No Brasil, não é diferente. Só que para trabalhar em casa requer alguns cuidados. É preciso haver uma preparação. Uma das principais delas é ter uma boa internet. Hoje em dia, praticamente todos os profissionais precisam da internet para trabalhar. Por isso, essa gerente comercial orienta. A internet precisa estar adequada ao modelo de trabalho, para que não haja queda no rendimento e nos resultados profissionais. Que ele escolha esse plano também compatível com o dispositivo que ele vai trabalhar, com o computador, com o notebook, com o tablet. Que também ele tenha uma fonte de energia segura para colocar nos equipamentos, tanto o dele quanto da operadora que cedeu para ele no ato do contrato. E também não esquecer de pagar a sua internet para evitar o bloqueio do serviço. Isso é muito importante. Pois é, Adalberto, é uma nova modalidade de trabalho. Muitas pessoas vão ter que trabalhar em casa, né? Esse tipo de atividade, o home office aqui. Algumas pessoas terão que apelar para esse tipo de atividade. Muitas pessoas já trabalham desta forma, algumas terão que se adequar em relação a isso. Então a gente mostrou aí algumas sugestões, algumas dicas para as pessoas que tiverem que fazer esse tipo de trabalho em casa, inclusive exemplificando uma pessoa que já faz o trabalho dessa forma. Adalberto, a gente só quer chamar a atenção aqui, os próprios infectologistas, os governos também, Secretaria de Saúde, autoridades ligadas à saúde, disseram sobre esse cuidado que se deve ter com o avanço do novo coronavírus, claro, sem descuidar de outras doenças, como por exemplo a questão das viroses também, o H1N1, que também tem infectado muitas pessoas em todo o país, inclusive aqui no estado do Maranhão. Tem que ter um cuidado muito grande, não só em relação ao novo coronavírus, mas também essas outras doenças, a influenza, também essas outras doenças como dengue, zika, chikungunya. Então a gente quer chamar a atenção aqui, as próprias autoridades sanitárias, autoridades ligadas à saúde chamam a atenção para isso. Claro, tem que se ter cuidado com o avanço aí do novo coronavírus, é uma pandemia, mas não se pode descuidar em relação a essas outras doenças que precisam inclusive ser identificadas. Falando sobre essa questão de zika, dengue, chikungunya, a gente sabe que essa transmissão se dá pelo mosquito Aedes aegypti, que se prolifera, o criador ele fica aí em lugares de água acumulada, e a gente já chama a atenção. É um período chuvoso, tem que ter cuidado também. Novo coronavírus também, essas outras doenças. Neste momento, por exemplo, chove aqui na região central da cidade, muita chuva neste momento, chove forte. Neste momento aqui na região central de São Luís. Tempo bastante nublado, a gente chama inclusive a atenção às pessoas que estão no trânsito para redobrar o cuidado com o asfalto molhado, cresce aí a preocupação para evitar algum tipo de acidente. A previsão para esta segunda-feira na ilha é de 20 milímetros de chuva, é uma quantidade considerada bem elevada. 20 milímetros de
chuva para esta segunda-feira na ilha de São Luís, juntando aí os municípios que compõem a região metropolitana. Tempo nublado neste momento, o sol ainda não apareceu nesta segunda-feira e a gente repassa também essas informações importantes a respeito do tempo, começando a semana com muita chuva aqui na capital maranhense. A gente volta ao estúdio com você, Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo. Está aí, portanto, imagem da cidade. Muita chuva realmente aí na capital de todos os maranhenses. São 7 horas e mais 47 minutos, 7h47. Vem comigo porque é hora da previsão do tempo para hoje. A gente começa com a capital. Você já viu imagens ao vivo de São Luís, né? Para hoje, tempo nublado, pancadas esparsas de chuva. A mínima vai ficar em 25 e a máxima em 31 graus. Em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, tempo nublado nessa segunda com probabilidade de chuva ocasional isolada. Mínima de 24, máxima de 30 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, tempo nublado com probabilidade de ocorrer chuva ocasional isolada. Mínima de 23, máxima de 27 graus. Vamos falar mais 3 cidades aqui no nosso mapa, parceria com o Laboratório de Meteorologia da UEMA. Balsas, região sul. Por lá, tempo nublado com probabilidade de ocorrer chuva ocasional isolada. Mínima de 21, máxima de 33 graus. Na Baixada Maranhense, Pinheiro com céu parcialmente nublado, sem probabilidade de chuva. Mínima de 24, máxima de 31 graus. Em Bagueirinhas vai cair um pouco mais a temperatura, mínima de 24, máxima de 28 graus hoje em Bagueirinhas. Por lá, tempo parcialmente nublado, sem probabilidade de chuva. No próximo bloco, os gols da Copa do Nordeste no fim de semana. Mas antes de ir para o intervalo, você confere dicas de prevenção para doenças respiratórias. Use máscaras apenas se apresentar sintomas de doenças respiratórias. Use álcool gel apenas quando não for possível lavar as mãos com água e sabão. Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado, agora para falar de esporte. E a gente fala de Copa do Nordeste. A 7ª rodada começou na última quinta-feira com a goleada do Santa Cruz por 3-0 em cima do Botafogo da Paraíba. Já no sábado, o representante maranhense da competição, o Imperatriz, perdeu para o ABC de Natal. Veja na reportagem de Emerson Pinto. Poucos torcedores, campo encharcado, cartão amarelo no início da partida. Aí, as duas equipes começaram a apostar nas jogadas aéreas. Aos 32 minutos, Lucas Campos fez isso aí. Invadiu a área, driblou a zaga, poça d'água e chutou forte, mas ficou na defesa do ABC. O time de Natal abriu o placar na cobrança de escanteio. Paulo Sérgio aproveitou a sobra e disparou da intermediária. A bola só parou no fundo da rede. O segundo gol veio nessa atrapalhada do goleiro Jairo Lourenço. A bola foi na trave e quando voltou, encontrou Jailson vindo de trás. Chute certeiro. Foi o gol número 100 da Copa do Nordeste. Aí o Imperatriz fez o 101º e o primeiro do cavalo no jogo. Mateus João, muita água no caminho, ele foi de peixinho e diminuiu. No segundo tempo, o Imperatriz, correndo atrás do empate, foi para cima. Teve chances. A defesa ficou olhando a bola girar e Paulo Sérgio, de novo, chegou junto e não contou história. Agora, ABC 3, Imperatriz 1. O jogo inverteu e o Imperatriz diminuiu com Cezinha, que entrou no segundo tempo. 3-2. Cavalo de Aço, por pouco, não empata nesse lance. Lucas Campos mandou na trave. Mas o empate veio aos 45 minutos, com Cezinha cobrando falta e Tomás balançando a rede. Na sequência, o ABC massacrou com Bruno Souza aos 46. 4-3, fim de papo, ABC segue firme na competição. Nosso time foi um time guerreiro, brigou até o final e a gente mereceu sair com a vitória. Para o Imperatriz, apenas a vitória interessava. Com esse resultado, o Cavalo de Aço vai para a última rodada da Copa do Nordeste contra o Frei Paulistano, apenas para cumprir tabela. Trabalhar, próximo jogo, que agora tem o clássico contra o Sampaio, terça-feira, e buscar os 3 pontos fora de casa contra o Frei na Copa do Nordeste. Também no sábado, Bahia e Fortaleza jogaram fora de casa, mas levaram a melhor sobre os adversários. Neste sábado, 3 jogos agitaram a penúltima rodada da Lampions League. Na Arena das Dunas, o América de Natal perdeu em casa para o Bahia pelo placar de 2-0. Os gols da partida foram marcados por Elber aos 14 minutos do primeiro tempo e Juninho Capixaba aos 48 minutos da etapa complementar.
E no estádio dos Aflitos, o Fortaleza garantiu sua classificação antecipada para a segunda fase da Copa do Nordeste, desbancando o Náutico pelo placar de 3-0. David abriu o marcador aos 33 minutos do primeiro tempo. Yuri César ampliou aos 23 minutos do segundo tempo. E Bruno Melo fechou a conta para os visitantes aos 26 minutos da etapa final. Olha, ainda pela 7ª rodada, no sábado o CRB bateu Confiança por 1-0. No domingo, em Fortaleza, ontem, pela primeira vez, aconteceu um jogo da Copa do Nordeste com portões fechados, por conta aí das medidas relacionadas ao novo coronavírus. Em campo, o time cearense levou a melhor e venceu por 2-1. Veja os gols. Bom, estamos sem os gols aí. Ontem, a vitória de 2-1 da equipe do Ceará em cima o Ceará jogou ontem e venceu por 2-1. Conseguiu um resultado importante, cresceu na competição, na Copa do Nordeste, portanto, a gente vai ficar devendo os gols para você. Em Alagoas, o CSA eliminou o Frei Paulistano de Sergipe. A goleada do Azulão começou com um gol de Alexandro. Na sequência, marcaram Michael Douglas, Alano e Vitor Paraíba. Mesmo com a vitória, a primeira do CSA, o time é o lanterna do Grupo B, com apenas 4 pontos. O Vitória da Bahia assumiu a 2ª colocação do Grupo B e ficou perto do mata-mata depois da vitória de ontem em cima do River do Piauí por 4-1. Thiago Carleto, Léo Ceará, Alisson Farias e Matheus Tenório marcaram para o time baiano. Lucas Brasil marcou o único gol da equipe piauiense. Agora sim a gente tem os gols de Ceará Esporte para mostrar para você. Vamos ver. Lá pelo lado esquerdo tenta a equipe do Sport de longe, Marquinhos avisou que vai bater, girou no primeiro, no segundo vai fazer um golaço, bateu! Gol do Sport! Um golaço do Marquinhos, limpando todo mundo, passando por todo mundo, driblando e mandando para o fundo da rede. Leandro Carvalho na jogada individual, quem sabe agora se deu bem na parada, rolou para trás, vai fazer o gol, bateu pro gol, Felipe Silva atirou, entrou. Gol do Vozão. É do Ceará, Felipe Silva, número 10. Vai pra bola, no gol tem Luan Poli. Prepara o grito de gol aí, pra gritar comigo aos 40 minutos. Foi pra bola, Ricardinho, bateu. Gol do Ceará. Cobrando o pênalti, Ricardinho. O gol da virada do Vozão. Resultado importante para a equipe do Ceará. Durante a transmissão, divulgamos a nota da CBF que, a partir de hoje, suspendeu a Copa do Brasil e outras competições por tempo indeterminado. As federações estaduais devem anunciar hoje se param ou continuam com seus campeonatos e as ligas de futebol, como a Liga do Nordeste, também vão anunciar ainda hoje se vão prosseguir com as suas competições. Bom Dia Maranhão termina agora. Amanhã você confere ao vivo uma entrevista com o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, que vai dar detalhes sobre como o Maranhão está se preparando para esta pandemia do coronavírus. A gente já observou algumas medidas no programa de hoje, amanhã os detalhes. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Aqui na capital hoje a previsão de muita chuva, então cuidado você que está no trânsito, você que está dirigindo, você que vai sair de casa agora. E aquelas observações que a gente fez aqui durante o programa ficam valendo. Cuidado com a higiene, acima de tudo, para qualquer doença respiratória, tá bom? Vamos seguir a semana com paz, que seja assim. Vamos em frente. Tchau, tchau, até amanhã às 7.